Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Patrocínio Star Plus. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora a edição número 22 do podcast Futebol Sem Fronteiras, o teu podcast de futebol internacional, o jogo por trás do jogo, comigo, Júlio Gomes, com o meu amigo Jamil Chadi, que está na Europa. Hoje nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre eliminatórias da Copa do Mundo, a bola, né? A bola que está rolando aí mundo afora, com seleções já se classificando, as primeiras seleções se classificando para o Catar, a Dinamarca, a Alemanha, quem está mais perto, quem está mais longe. Mas o nosso podcast de hoje vai basicamente tratar da compra do Newcastle pelo fundo de investimentos. É bonito esse termo, fundo de investimentos, né? É quase que nem o comum acordo para a demissão de treinadores aqui no futebol brasileiro, né? É bacana, em vez de você falar assim, a ditadura de não sei onde está comprando o clube, não, o fundo de investimentos da Arábia Saudita que está aí comprando, né, no gerúndio, o Newcastle United, um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, e que vai se transformar também em um dos mais ricos. Quem são essas pessoas? Que fundo é esse? O que é a Arábia Saudita? Por que devemos nos preocupar ou devemos nos enojar? Por que lá na Inglaterra fala-se sobre permitir ou não permitir? Por que essa compra demorou 1 ano e meio para ser concretizada, para ser autorizada? A gente vai entender com quem melhor pode te explicar sobre tudo isso, que é esse garotão que está aqui ao meu lado, Jamil Chadi. Tudo bom, Jamil? Falar de futebol com dinheiro de ditaduras do Oriente Médio e sports washing é contigo, meu amigo. Infelizmente, Júlio, infelizmente, mas é verdade. Bom dia para vocês aí no Brasil, bom dia a todos, boa tarde. Olha, é uma das histórias que ela pode modificar, inclusive, o cenário do futebol europeu. E não estamos exagerando. Já vamos falar nisso, mas vamos primeiro eliminatórias, né? Eliminatórias rolando solta. Portugal ganhando 5-0 de Luxemburgo, mas o Cristiano Ronaldo dando um show. A Alemanha classificada, a Dinamarca classificada. A Inglaterra se complicando contra uma Hungria que tenta voltar a ser um protagonista do futebol europeu. Muita coisa. Agora, o que fica muito claro nessa eliminatória, e aí você me corrija se eu estiver errado, por favor, Júlio, que triste vai ser aquela Copa de 48 seleções em que a eliminatória não conta nada, né? Porque essa eliminatória tá emocionante, no fundo, né? Pois é, mas é isso aí, precisa diminuir o número de jogos, a gente falou bastante disso, né? Você que está assistindo a gente pela primeira vez, ou que perdeu a edição número 21, a última edição do podcast Futebol Sem Fronteiras, você pode procurar no YouTube, colocando ali, podcast Futebol Sem Fronteiras, edição 21, jogo da velha, né? Hashtag 21, que você vai encontrar, ou no UOL, aqui no canal UOL, coloque o UOL, podcast Futebol Sem Fronteiras, aparece a lista de todas as nossas edições até hoje, e a gente falou sobre a Copa do Mundo a cada 2 anos, né? O calendário que a FIFA quer implementar, e aí, logicamente, as eliminatórias encurtadas. O que aconteceu de importante até agora, né? De eliminatórias, ainda tem mais uma data FIFA em novembro. Na Europa, Dinamarca e Alemanha já estão classificadas, a gente já havia falado sobre isso, né? Dinamarca com 8 vitórias em 8 jogos, nenhum gol sofrido, é a Dinamáquina, né? A seleção que está voando aí. Pegou um grupo fácil, etc e tal, mas, cara, todo grupo tem suas molezas e a Dinamarca ganhou todas as partidas, vai chegar forte na Copa no ano que vem, já foi semifinalista da Eurocopa nesse ano, perdendo da Inglaterra na semifinal. A Alemanha se classificou depois daquele susto que foi perder da Macedônia do Norte em março. A Alemanha ganhou da Macedônia do Norte, contou com outra combinação de resultados e se classificou. A Inglaterra foi quem poderia ter se classificado. Inglaterra, Bélgica e Portugal poderiam ter se classificado, mas acabou
acabaram não acontecendo as combinações matemáticas, entre outras coisas, porque a Inglaterra, como bem disse o Jamil, empatou um jogo surpreendente contra a Hungria. Mas a Inglaterra, a Bélgica e a França já estão virtualmente classificadas para a Copa do Mundo. É só uma questão de tempo mesmo, vai chegar em novembro, vai lá a França jogar com o Cazaquistão, a Inglaterra vai jogar com o San Marino, enfim, nada que possa assustar a Bélgica, talvez possa se classificar sem nem jogar. Os 3 vão se classificar junto com Dinamarca e Alemanha. A questão são os outros 5 grupos, em que a coisa está um pouquinho encardida. E aí, para resumir, a gente vai para jogos diretos entre essas seleções, que vão ser realizados entre os dias 11 e 15 de novembro. Portugal e Sérvia vão se enfrentar em Portugal, possivelmente com Portugal jogando pelo empate. Para Portugal jogar pelo empate, ele vai ter um jogo antes contra a Irlanda, que já está eliminada, em que Portugal precisa pelo menos empatar. Então, se empatar ou ganhar da Irlanda, aí Portugal joga pelo empate com a Sérvia. Espanha e Suécia. Esses 2 times vão se enfrentar na Espanha, disputando uma vaga direta na Copa do Mundo, e a Espanha vai ter que ganhar o jogo contra a Suécia. E antes de ganhar da Suécia, vai ter que ter ganhado da Grécia, também jogando na Grécia. Então, a Espanha, das seleções fortes da Europa, é quem está correndo mais risco. Aí temos Croácia e Rússia, que vão se enfrentar na Croácia, e a Rússia é quem vai ter a vantagem do empate. A Croácia vai ter que ganhar para se classificar direto para a Copa. Temos Itália e Suíça jogando em Roma, e aí a Itália é quem tem a vantagem do empate, e aí vai faltar um jogo para cada uma, mas aí a Itália joga contra a Irlanda do Norte, não deve ter problemas. Mas é um confronto direto. Se a Suíça ganhar da Itália, a Suíça vai para a Copa e a Itália vai para a repescagem. E, por fim, o grupo em que tem Holanda, Noruega e Turquia, que vai ter um confronto direto entre Holanda e Noruega na última rodada, em que possivelmente o empate sirva para a Holanda, mas vai depender também do que vai fazer a Turquia. E talvez esse empate sirva, mas aí a Noruega não seja quem vai para a repescagem, seja a Turquia. Então é um grupo que está um pouquinho mais complicado. Quem não passar, Portugal, Espanha, Itália, se alguma dessas aí tropeçarem, vão para uma repescagem. E nessa repescagem vão ser 12 seleções, em que vão fazer 6 jogos únicos, os 6 vencedores são sorteados entre eles, esse caminho já vai estar sendo sorteado antes, mas os 6 vencedores farão 3 outras partidas únicas também, aí sim com mando de campo sorteado, e aí os 3 vencedores vão para a Copa. Então vai ser uma repescagem muito perigosa, porque são jogos únicos, né? Ninguém quer estar nessa repescagem aí. Não vai ser aquela coisa de antigamente, né, Jamil? Em que havia 5 cabeças de chave, 5 não cabeças de chave, ida e volta e tal. Né? Vão ser 12 seleções, 6 jogos, os 6 vencedores, 3 dias depois fazem outros 3 jogos e os 3 vencedores vão para a Copa do Mundo. Então vai ser uma repescagem encardida. Quem vai estar nessa repescagem? Certeza já, não é matemático, mas é certeza. Áustria, País de Gales, República Tcheca, Polônia, Escócia, essas seleções e a Romênia. Essas 6 seleções vão estar na repescagem. E as outras vão ser essas perdedoras desses confrontos que eu falei aí. Então, essa é a situação do panorama na Europa. Em novembro, agora, são decididas as vagas diretas. E no começo do ano que vem, são realizados jogos de repescagem. Na Ásia, são 5 seleções fortes. Irã e Coreia do Sul estão num grupo, vão se classificar. Japão, Austrália e Arábia Saudita estão no outro grupo. E o Japão é quem está complicado. Está em terceiro lugar. A Arábia Saudita do Jamil ganhou as 4 partidas. A gente vai falar bastante de Arábia Saudita. E está com cara de que vai se classificar. Se o Japão ficar em terceiro nesse grupo, ele faz uma repescagem contra o terceiro do outro grupo. Vai ser ali ou Emirados Árabes, do Jamil também, ou o Líbano também, do Jamil. Todos esses países ali, o Iraque também, do Jamil, especialista no Oriente Médio. Né? Mas aí é jogo único também. É um jogo. E aí quem passar cai naquela repescagem mundial. E quem joga contra quem na repescagem mundial? Não se sabe. É sorteio no ano que vem. Então, se o Japão for para essa repescagem como representante da Ásia, ele pode pegar alguém da CONCACAF, como pode pegar a Nova Zelândia lá da Oceania, como pode pegar o 5º colocado aqui da América do Sul. Isso vai ser sorteado no ano que vem. Então, é isso, né, Jamil? De legal mesmo é que o Canadá está consolidado em terceiro lugar na CONCACAF e vamos ver depois de bastante tempo o Canadá na Copa do Mundo, talvez, né? Entre Canadá e Arábia Saudita temos aí um mundo de relações com direitos humanos, né, Jamil? Nossa Senhora, não dá nem para começar a conversar disso. Júlio, mas olha, a questão da repescagem, só para falar rapidamente, essa repescagem mundial,
era uma reivindicação, principalmente da Oceania, de outros, daqueles que sempre tinham que enfrentar a América do Sul. E aí não ia para a Copa do Mundo, e aí ficavam de fora, etc. Então, é uma tentativa de democratizar essa repescagem. Não sei se vai funcionar, mas eu acho que, de todo jeito, é a última. Sortear, é jogar para sorte, pelo menos, né? Alguém vai pegar alguém da América do Sul. Sim, mas é a última, porque depois é a última vez que nós temos uma eliminatória tão competitiva. Depois disso, vamos ter uma Copa do Mundo com 48 seleções, que vai classificar até o meu Líbano, se bobear. Então, vamos acabar com as meias vagas. A Oceania vai ter uma vaga inteira na Copa do Mundo de 48 seleções? Provavelmente sim. Eu acho justo, só que assim, se eu fosse dirigente de Samoa, Papua Nova Guiné, Tuvalu, Fiji e etc e tal, eu não deixava a Austrália voltar para a Oceania, porque a Austrália vai querer voltar para a Oceania, né? A Austrália foi lá para a Ásia para parar de jogar essa repescagem, e a Austrália resolveu jogar a eliminatória da Ásia. Se a Oceania tiver uma vaga inteira, a Austrália vai falar: não, olha no mapa aqui, ó. Olha aqui como eu pertenço à Oceania. Olha aqui no War, olha aqui no tabuleiro do War, aqui, a Austrália, aqui, na Oceania. Dá 3 peças se conquistar. Se eu fosse os outros países, falava assim: de jeito nenhum, vai jogar na Ásia lá agora. Vai lá jogar com o Irã, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita, vai lá. Pois é, né? Oportunismo vai rolar da Austrália se a Oceania passar a ter uma vaga direta. Mas vamos lá, Jamil, vamos ao que interessa. Vamos falar de Arábia Saudita e de Newcastle, né? O que tivemos, o anúncio justamente uma semana atrás, né? Por isso que a gente não foi um pouquinho depois da gravação do nosso podcast 21, senão a gente já teria falado sobre esse tema, porque esse tema é muito caro para nós do podcast Futebol Sem Fronteiras, que gostamos de analisar o futebol, não só pelo ângulo da bola, mas pelo ângulo dos negócios, da história, do turismo, das implicações geopolíticas. Então, a Arábia Saudita, um fundo da Arábia Saudita comprou o Newcastle. Que fundo é esse? Isso é o país? É o Estado? É uma coisa disfarçada? Quem são essas pessoas que estão comprando o Newcastle? E o que é que eles querem com isso? Vamos lá, Júlio. Vamos começar pelo fundo, porque eu acho que é muito importante, porque é sempre utilizado essa palavra fundo para dizer não é ninguém, né? Como aquela Qatar Foundation, você lembra na camisa do Barcelona, para despersonalizar, para dizer, olha, não, de fato é uma outra coisa. Não. Vamos lá. O Fundo Soberano da Arábia Saudita é um fundo que foi criado pelo próprio Estado da Arábia Saudita. Por quê? Porque a quantidade de recursos que entra no país por conta da exportação de petróleo é tão grande que, para essa geração de sauditas, tem dinheiro sobrando. Essa é a verdade. Então, como tem dinheiro sobrando por conta do petróleo, o que eles fizeram, a Noruega também fez isso, criou um fundo para administrar o excedente de dinheiro do petróleo. Essa é a história. No fundo está o dinheiro da exportação de petróleo para as gerações futuras da Arábia Saudita. Quem é o dono do fundo? O próprio Estado saudita, que não é uma república, não é uma, vamos assim, uma monarquia parlamentar, até mas ela é, acima de tudo, uma monarquia absoluta e controlada de uma forma completa basicamente pela família real saudita. Há décadas, não há nenhuma dúvida, não há nenhum confronto, qualquer tipo de oposição é imediatamente silenciada e, no caso, Mohammed bin Salman, que é hoje o príncipe, não deixa nenhuma dúvida de que ele, com força, com repressão e com censura, controla o país e, portanto, controla também o fundo. O fundo é de uma pessoa, o fundo é de um Estado que tem, na personalidade do príncipe, o seu próprio controle. É esse fundo que chega na Europa e compra um time, vamos ser claros aqui, Júlio, medíocre. Né? Faz 50 anos que os caras não ganham nada no Newcastle. Tá na primeira divisão? Tá. Tá disputando? Tá. Mas não tá
com ambições de ganhar nenhum campeonato. E o que faz os sauditas? Algo muito parecido com o que os seus primos ali do lado, com o Manchester City, fizeram. Compraram um time com uma grande torcida, porque o Newcastle tem uma grande torcida, principalmente no norte da Inglaterra, e aí você transformar esse time numa futura potência. Eles viram que funcionou com o Manchester City, funcionou 10 anos depois, que para esses regimes não é grande coisa. Esses regimes pensam em 50 anos, pensam em 2030, pensam para o futuro. Não tem eleição, eles não trabalham, Júlio, com a perspectiva eleitoral de cada 4 anos, não. Então, pensar em 10 anos é um projeto razoável. É o que o Emirados Árabes fez com o Manchester City e deu resultado. Hoje, o Manchester City é concorrente a todos os títulos que participa. O que querem fazer os sauditas? Exatamente esse modelo. Transformar o futebol numa vitrine positiva. Os sauditas, que têm sérios problemas de direitos humanos, com as mulheres invisíveis até hoje na sociedade, mulheres que não têm direitos nem perto, mesmo nas nossas sociedades, vamos lá, né, Júlio? As mulheres, com todos os direitos que existem na Constituição brasileira, elas ainda estão numa situação absolutamente vulnerável, né, na sociedade. Agora, você imagina quando esses direitos nem fazem parte de uma Constituição de um país. Então, é dramática a situação das mulheres, para começar a história. Se não bastasse, falar de nós, os jornalistas. O Jamal Khashoggi, um jornalista saudita, que trabalhava para o Washington Post, não trabalhava para um jornal saudita, foi morto dentro de um consulado saudita. E a investigação mostrou justamente a implicação direta do Estado. Tudo isso, e claro, censura, abusos, tortura, tudo isso, uma realidade da Arábia Saudita. A Arábia Saudita precisa se apresentar de outro jeito para o mundo. Ela precisa de uma outra cara. E o atalho que ela vai usar é o futebol. E é por isso que é tão importante a gente falar disso, porque nós estamos falando do futebol sendo manipulado por uma ditadura para tentar mostrar ao mundo, ou pelo menos para aqueles torcedores, de que, olha, nós somos uma ditadura, nós matamos, nós censuramos, mas a gente quer ter uma imagem positiva no mundo. Por isso que é tão indignante você ter uma situação dessa. Aliás, eu recomendo a leitura do texto do nosso amigo João Castelo Branco, que já foi convidado nosso aqui, será outras vezes do Futebol Sem Fronteiras, que está lá no site do Ultrajano, o Ultrajano. Procura lá, Ultrajano, Newcastle, dá um Google aí, você vai encontrar o texto do João Castelo Branco, falando sobre essa indignação com o dinheiro sujo de sangue que entra no futebol inglês. Mas vamos por partes, porque assim, a gente vai falar sobre o Newcastle, a gente vai falar sobre a situação esportiva do clube hoje, as conquistas do Newcastle, a torcida que o Newcastle tem, onde fica a cidade, a gente vai falar isso. Só que antes a gente precisa falar um pouquinho mais sobre esse regime da Arábia Saudita, né? O que é o sports washing, que é um termo que vai aparecer, que está aparecendo cada vez mais, mas que já existe há bastante tempo. Sports washing é a maneira de você limpar a sua imagem através do esporte, né? Então, você tem uma ditadura sanguinária. Quer saber? Cuba faz isso a vida inteira, né? Quer dizer, tem uma... Com beisebol, com a força de Cuba nos esportes olímpicos, né? Quer dizer, você tem uma ditadura, só que aí o sucesso esportivo serve para mostrar que não é esse lado ruim aí que vocês aí falam, isso aí não tem nada a ver, olha o nosso sucesso esportivo, mas aí é diferente a natureza, porque é o próprio Estado mostrando algo de bom que ele faz, né? Que o Estado faz, que é ter uma cultura esportiva forte. Doméstica, né? Outra coisa é você tentar fazer uma publicidade positiva do teu nome através da compra de um evento, abrigar um evento olímpico, sede de corrida de Fórmula 1 e por aí vai, né? Agora, eu te pergunto, Jamil, a relação da Arábia Saudita com o mundo ocidental, por mundo ocidental, entenda-se Estados Unidos, potências europeias, né?
Japão, talvez, mas enfim, aí não é mundo ocidental, obviamente, mas estou falando de mundo desenvolvido, né? A relação da Arábia Saudita com esse mundo desenvolvido sempre foi uma relação muito boa, muito próxima. Fotos, ninguém tem vergonha de tirar foto com rei, sheik, ditador da Arábia Saudita, com familiar do sheik. É sheik? Ou é rei? É rei mesmo, rei. É rei mesmo, é rei. Então, pronto. Então, ninguém tem vergonha, ninguém nunca teve vergonha de fazer isso. Por quê? Money rules, o dinheiro manda, né? Então, a Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo, tem muito dinheiro lá, é importante para o mundo ocidental a energia, né, ter um diálogo com quem fornece energia para tudo que acontece no mundo ocidental. Enfim, você pode explicar melhor do que eu. Estou aqui resumindo de forma bem simplória até. Então ninguém nunca teve vergonha de tirar foto com o ditador da Arábia Saudita. Por que exatamente que a Arábia Saudita precisa limpar a imagem dela? Qual é a preocupação? Porque até agora tem essa imagem que tem e nunca teve problema nenhum com isso. Tem toda razão, Júlio. Esse ponto teu é muito importante. A Arábia Saudita, ela foi o pilar, vamos dizer assim, do capitalismo da segunda metade do século XX. Por quê? Porque ela fornecia energia para a economia funcionar, para o mundo funcionar. Então, era um pilar absolutamente fundamental. Você não vê ninguém questionando abertamente a censura na Arábia Saudita, né? Qual foi o grande problema com o Trump e a morte do Khashoggi, do jornalista? Era um jornalista saudita que trabalhava para o meio americano e foi morto. E Trump ficou naquela, o que eu faço agora? Né? Porque como é que eu vou criticar o rei da Arábia Saudita, o príncipe, no caso, Mohammed bin Salman, numa situação que nós ainda temos uma dependência? Então, o mundo, por muito tempo, viveu uma dependência em relação ao petróleo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o equivalente ao banco central da energia no mundo, tá? Do petróleo, pelo menos. Agora, essa situação começa a ser modificada. Ela começa a ser modificada por vários aspectos. O primeiro deles é porque, sim, e isso já com Obama nos Estados Unidos, vamos tentar reduzir a nossa dependência de petróleo saudita. Então, os americanos começam a inspecionar petróleo no seu próprio território. Também começa a ter uma mudança ecológica, buscando alternativas, buscando outro tipo de veículo, outro tipo de energia limpa. E os sauditas começaram a entender, aí voltando naquela questão central, que lá eles não contam o tempo político em 4 anos, eles contam o tempo político em 10, 20, 30 anos, e eles começaram a entender, e insisto, são pessoas muito bem preparadas, começaram a entender que daqui a 30 anos o mundo não precisará mais da Arábia Saudita. Daqui a 20 anos também o mundo falará: petróleo saudita, bom, muito bem, foi fundamental no século XX, mas no século XXI não terá o mesmo peso. Não é que ele vai desaparecer, mas não terá o mesmo peso. E a Arábia Saudita sabe que ela precisa modificar a sua imagem no mundo, porque aquela dependência que o mundo tinha, falar, não, eles nunca vão brigar com a gente, eles nunca vão nos questionar porque eles dependem de nós. Isso vai acabar. E eles sabem disso, o mundo sabe disso. Então, a Arábia Saudita já se prepara para uma nova era. Ela se prepara para uma nova era em que ela terá uma nova inserção no mundo. Não vai ser mais a do petróleo. Então, se não é mais do petróleo, vai ter que ser outra, modificada. Algumas mudanças mínimas foram introduzidas no que se refere às mulheres, né? Mas é mínimas, longe de imaginar que isso seja suficiente, mas começou a ser feito. E o outro aspecto é modificar a sua imagem no mundo. Qual é a melhor forma de modificar? E aí eles foram olhar para quem? Para o Catar e para os Emirados Árabes, que usaram de uma forma muito inteligente o esporte para modificar, né? Para ter uma imagem, eu não diria boa, porque é difícil você ter uma imagem boa, mas pelo menos não ter uma imagem dessas palavras que o João Castelo Branco, que você acabou de ver, de uma ditadura sanguinária. Né? Pelo menos tirar isso das frases sobre a Arábia Saudita. É isso que eles querem. A grande pergunta é, eles querem só mudar a imagem ou eles vão mudar de comportamento? Porque o comportamento não mudou por enquanto. Né? Qual é a grande debate, inclusive, da diplomacia brasileira? Por que a gente critica o ditador Maduro, na Venezuela, com toda razão, e a gente diz que é
irmão, como o presidente Bolsonaro disse sobre o Mohammed bin Salman, o príncipe da Arábia Saudita. Ele falou, é o meu meio-irmão. Por quê? Qual é o que muda? Claro que não é a dimensão da censura, claro que não é a dimensão da repressão, é o peso econômico e, claro, a ideologia daqueles regimes. Então, Claro. a Arábia Saudita sabe que isso vai acontecer e já estava se preparando para isso. Esse é o paradoxo, né? Essa é a contradição, e por isso que a gente sempre atacou, especialmente os Estados Unidos, né, como xerifes do mundo, por ir lá invadir Iraque, invadir Afeganistão, embargo contra Cuba, contra Venezuela, etc. e tal. Quer dizer, as ditaduras que eles não gostam, eles invadem, sufocam economicamente. Já as ditaduras que são parceiras econômicas não tem problema. Aí é uma contradição. Ou você vai lá e invade e tenta interferir em todos os regimes que massacram, pisoteiam nos direitos humanos, ou não faz nada com ninguém, e autodeterminação dos povos, e cada um que se vire, né? É essa contradição que incomoda muito. E outra coisa, né, Jamil? Osama Bin Laden não era afegão, né? O regime da Arábia Saudita não é só um regime que internamente, domesticamente, massacra direitos humanos, mulheres, etc. e tal, né? É um regime que encoberta esse fundamentalismo islâmico que é ensinado nas escolas, né? Tô generalizando, as madraças, tô generalizando de forma perigosa, Jamil, ou se você quiser realmente combater o terrorismo fundamentalista, você precisa dar uma olhadinha no que acontece ali na Arábia Saudita. Júlio, a brincadeira entre os diplomatas no começo desse século foi que quando teve o 11 de setembro, o Bin Laden, obviamente, um saudita, aqueles terroristas que estavam nos aviões, também sauditas, né? Todos. E aí a gente escolhe invadir o Iraque e o Afeganistão, mas não a Arábia Saudita, né? E aí, bom, então tá. Então, obviamente, que o argumento é outro. Sim, é muito complicado. Vale lembrar que hoje, atualmente, uma guerra liderada pela Arábia Saudita é a maior crise humanitária do mundo, que é no Iêmen, que a gente fala muito pouco, mas a guerra no Iêmen é uma guerra saudita no Iêmen, é isso que acontece, né? Então você tem uma situação muito dramática, muito dramática. Por isso que é muito complicado você falar, bom, lá está tudo bem, ou é problema deles lá na Arábia Saudita. Não, é problema regional. Agora, a Arábia Saudita tem um peso hoje na economia mundial. A Arábia Saudita faz parte do G20, Júlio. A Arábia Saudita é um dos países do G20. Né? Quando tem cúpula do G20, como vai ter no final do mês em Roma, na Itália, o príncipe da Arábia Saudita está presente. Ou seja, ele é aceito na mesa dos grandes, ele é aceito na mesa daqueles que vão tomar decisões. Por isso que é tão complicado, e por isso que é tão... eu imagino o gosto azedo de um torcedor do Newcastle hoje com essa situação. A gente vai falar disso, mas é muito interessante a explicação, então, do Jamil. Quer dizer, a Arábia Saudita nunca precisou de sports washing, nunca precisou limpar a imagem, porque ela é dona da maior fonte de energia do planeta. Ela movimenta aí, ó, o teu carro, a tua moto, ou a bateria do teu celular. Mas, olhando para frente, nesse novo ciclo que talvez, se Deus quiser, o mundo vai entrar, né, de energias renováveis e energia mais limpa, a Arábia Saudita pode precisar ter uma imagem um pouquinho melhor ou mudar algumas coisas. Daqui a pouquinho, depois da propaganda, a gente vai falar sobre a entrada desse dinheiro no futebol inglês e o que é, como se sente o torcedor do Newcastle. São 30 segundos. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Disponível em diferentes plataformas. Esteja onde estiver, você tem mais opções de escolha. Porque no Star Plus você tem mais ESPN do que nunca. Já disponível. Muito bem, estamos de volta com o podcast Futebol Sem Fronteiras para falar sobre essa entrada do dinheiro saudita na Inglaterra, no Newcastle. Jamil, duas perguntas em uma.
né? Por que é permitido que um dinheiro sujo de sangue, como esse da Arábia Saudita, entre, faça parte, compre uma cadeira na liga de clubes mais importante do mundo? E por que a segunda pergunta em uma? Por que não seria permitido, se já entrou o da Rússia, o dos Emirados Árabes, os da China, sabe-se lá de mais onde? Júlio, essa segunda pergunta responde à primeira pergunta, porque é exatamente isso. Inclusive, tem um debate aqui na Europa, eu até diria que beira a hipocrisia. E aí não estou defendendo os sauditas, ninguém está defendendo os sauditas, ninguém. Né? Mas olha só, e aí principalmente esse debate acontece com uma certa frequência na Itália, mas também em outros países europeus. O dinheiro da máfia não entrou no futebol também? Entrou. Né? O dinheiro do narcotráfico não entrou no futebol? Entrou. Né? O dinheiro de outras lavagens, também, o futebol também foi utilizado por magnatas. E não só no futebol, vamos lá, hein? Não. Fórmula 1 e um monte de esporte aí. Exatamente. Então, calma aí. Por que só os não europeus devem ser denunciados como sport washing? Né? Por que só falar, não, calma aí, sauditas, vocês violam os direitos humanos e, portanto, não tem lugar no esporte? Tá bem, eu também acho. E se a gente aplicar isso para todo mundo? Né? Será que um certo Berlusconi, na Itália, não estou comparando Berlusconi a um assassino saudita, não, mas será que toda aquela fortuna que ele obteve não se beneficiou de algum tipo de esquema dentro do Milan por anos? Né? Então, todas essas perguntas precisam ser feitas, não só com os sauditas, com o esporte, com o futebol, porque, no fundo, essa é a parte dramática da história, Júlio, é que a torcida legítima do moleque que vai no estádio do Newcastle vai acabar legitimando também sangue, lavagem de dinheiro, corrupção e crime. Então, é dramático porque aquilo que é nosso, que é você torcer pelo seu time, que ninguém vai tirar isso de você, que não adianta me dizer, não, mas agora o teu time lavagem de dinheiro, fala, não, então agora eu vou torcer para o Palmeiras, né? Ou agora eu vou torcer para Portuguesa. Escolhe outro. Escolhe outro, já que você está falando de lavagem, escolhe outro. Não, você entendeu. A Portuguesa não lava dinheiro, porque não tem dinheiro, pronto. Tá, da Portuguesa não vai ter. Tudo bem. Mas... Lavam na máquina mesmo, né? Sai tudo destroçado no bolso. Eu posso fazer a piada. Vai, segue. Tá bom, você pode fazer. Mas o que eu quero dizer com isso o que é uma torcida legítima acaba sendo sequestrada por esses grupos que querem usar o futebol para lavar ou a imagem ou o dinheiro. Então, a grande preocupação agora dos europeus opa, calma aí, talvez passou do ponto. Talvez isso foi a fronteira que não devia ter sido cruzada nunca e que agora vamos ter de lidar. Como? Criando regra, criando critério. Mas daí vem aquelas perguntas, quais critérios? Tem que seguir... complicadíssimo, Júlio, complicadíssimo. Que regra que você vai criar para isso? Tem que prometer que o dinheiro é limpo. Tá, é limpo, vem do petróleo, sim. Né? Legítimo o negócio? Claro que é. Você vende petróleo para o mundo todo, o mundo inteiro, para aquecer nossas casas aqui na Europa, para dirigir carro metade do mundo, etc. Legítimo dinheiro? Claro que é. Ah, não, mas agora eu questiono o dono do dinheiro. Tá bem, vamos questionar então o dono do dinheiro. Então, daí, como você falou, então vamos lá no Chelsea. Bate lá na porta do Chelsea e fala, pessoal, aqui, devolve porque, né, afinal de contas, estamos falando aqui devolve também... os títulos aqui. Devolve os títulos também, as 2 Champions League, não sei quantas Premier Leagues que o Chelsea nunca ganharia. Eu acho que esse vamos numa coisa ainda mais, eu não diria esdrúxula, mais fora do debate aqui. Vamos lá no Real Madrid e perguntar para o Florentino o que ele faz com toda aquela empreiteira que ele tem. Né? Quer transparência? Vamos lá. Né? Então, cara, é um debate extremamente complicado, extremamente delicado e, no fundo, um debate que hoje não tem uma solução.
Então, você tem reunião de emergência dos clubes ingleses. Né? Aí eu fico reuniram, né? Se reuniram, os outros 19 se reuniram para pressionar. Eu fico imaginando lá, todo mundo lá reunido, né? E aí um vira para o outro e diz, e você, quem é você? Não, eu sou russo. Não, e você? Não, eu sou americano também, fugindo do fisco americano. Ah, e você? Ah, eu sou dos Emirados Árabes. Velhão. Né? Então, é aquele negócio de um peixe acusar o outro de estar molhado. Né? Peixe, você está molhado. Cara, e você está o quê? Essa é a impotência hoje em relação à Arábia Saudita. Por que a Arábia Saudita pôde fazer isso? Porque já estava corroído, Júlio. Porque já estava entregue. Né? Então, é um absurdo? É fora do... passou de todos os limites? Passou. Mas olha lá, vamos lá. 500 milhões, né, que é mais ou menos o que eles pagaram. 500 milhões são 3 jogadores grandes. 4. Vamos colocar 4 aí. 500 milhões Neymar, de euros. Né? Euros. 500 milhões de euros. Neymar, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo juntos, talvez daria os 500 milhões. Né? Agora, essa não é a questão. A questão é o que eles vão fazer depois de comprar. O que aconteceu com o Manchester City. O Manchester City foi comprado por um preço baixo. E depois disso, os Emirados Árabes investiram $1 bilhão em jogadores. Por enquanto. Em uma década. Né? A portuguesa, você imagina quanto que investiu. Enfim, eu quero te dizer, não tem esse debate. Esse debate hoje ele é fracassado porque o buraco já tinha sido criado antes. Os sauditas vieram ocupar esse lugar. Jamil, é importante isso, porque assim, na Alemanha é proibido comprar um clube. Né? Na Alemanha é proibido. Por que a Bundesliga fez isso? Porque sabia que ia acontecer exatamente o que está acontecendo na Inglaterra. E na Inglaterra, essa caixa de Pandora, ou essa porteira, vamos dizer assim, foi aberta quando permitiu-se fazer o que aconteceu com o Chelsea. E aí, depois daquilo, ali, naquele momento, lá em 2003, 2004, teve bastante barulho lá na Inglaterra. Muito mais do que a gente ouviu com a compra do City, muito mais do que foi feito de barulho na França com a compra do PSG, com o dinheiro do Qatar. Outras ditaduras também sanguinárias, um pouquinho mais moderninhas, né? Um pouquinho mais moderninhas, disfarçam melhor. Então, olha, não sei nem se eu já sou vítima do sports washing, porque eu tenho também a imagem de que o Qatar e o Emirados Árabes são ditaduras mais modernetes e menos sanguinárias do que a da Arábia Saudita, mas na verdade não sei não. Talvez seja exatamente a mesma coisa, né? Só que como eles são acusados, entre outras coisas, de fornecer armas para a Síria. Entendeu? Então, como a gente já está acostumado, já tem corrida em Abu Dhabi faz tempo, tem Doha, tem a Al Jazeera, tem o Bein Sports e etc e tal, isso aqui, a gente se acostumou a achar que o Qatar e os Emirados Árabes são menos problemáticos. Mas tá vendo como funciona o sports washing? Tá errado, são tão problemáticos quanto. Aliás, por falar em Bein Sports, eu vou passar rapidinho, porque só é uma página virada, mas o Bein Sports é um canal de TV que pertence ao Qatar, né, ao tal do fundo que é dono do PSG também, etc e tal, que tem direitos de transmissão de vários campeonatos no mundo inteiro, são um canal que existe na Europa, não tem aqui no Brasil, mas existe na Europa, e que é um dos principais parceiros comerciais da Premier League. 1 ano e meio atrás, quando a Arábia Saudita tentou comprar o Newcastle, o que pegou? Não foi direitos humanos, ditadura, etc, etc. Foi que a Arábia Saudita, ou alguém na Arábia Saudita, algum príncipe, algum primo ali, alguém pirateava os sinais da Bein Sports para transmitir futebol lá na Arábia Saudita. Os caras falaram, pô, mas peraí, os caras querem comprar o clube, mas os caras pirateiam o meu sinal aqui. E aí foi isso o que foi resolvido em 1 ano e meio, e é por isso que a compra passou, porque eu estava pegando era a pirataria ali do sinal da Bein Sports na Arábia Saudita. Pelo jeito resolveram, vão ter que pagar ali uma graninha, TV a cabo e tal, para assistir jogo de Premier League. Pode deixar que agora a Arábia Saudita vai possivelmente virar parceiro comercial também e vai deixar todo mundo assistir de graça lá. Então, quer dizer, você vê, a pirataria incomodava a Bein Sports, e a Bein Sports, obviamente, é o Qatar. E Qatar e Arábia Saudita não tem uma relação diplomática, né, Jamil? Quer dizer, interessante até essa questão. Quando tiver um PSG Newcastle na Champions League, estaremos vendo o confronto de 2 ditaduras que não têm relações diplomáticas. Como já é o caso com PSG e City, né, Jamil?
Mas no caso da Arábia Saudita é ainda mais gritante essa relação. E é muito bom você ter colocado o negócio do Bein Sports, porque é isso que destravou o acordo. O acordo não foi destravado porque a Arábia Saudita prometeu dar direitos para as mulheres. Não foi isso. Foi porque falou, olha, tá, então a gente fecha um acordo aqui com o nosso adversário, inimigo regional, volta a ter E esse é um problema que vem desde 2018, na Copa da Rússia, foi ali que começou esse problema, só agora foi resolvido por um acordo comercial. Por isso que tudo isso é muito importante a gente entender quando a gente colocar, assistir futebol, porque é óbvio, ninguém está falando que não deve ser assistido, não é isso, mas saber o que a gente está vendo, saber por que está sendo transmitido, saber o que está na camisa, o que aqueles jogadores estão se prestando a fazer em nome de quem, né? Então, é complicado, claro que mas você fica imaginando, eu não sei, não dá para a gente julgar outra pessoa, eu não quero julgar ninguém, Júlio, mas você entrar em campo com uma camisa vamos dizer assim, fazendo publicidade para um assassino é super complicado. Então, é difícil julgar. A gente mesmo já trabalhou em várias empresas na nossa vida e a gente não sabe exatamente de onde vem o dinheiro, etc. É muito complicado, né? Cada pessoa, cada um com seus problemas, né? Mas também, se todo mundo simplesmente deixar cada um com seus problemas, nenhum problema nunca será resolvido. Para a gente falar sobre Newcastle. O que é o Newcastle? O Newcastle é um clube muito tradicional, tem muita torcida. Para quem gosta de Game of Thrones, imagina ali aquele mapa como é que chamava? Ela não era Terra-média, né? Esqueci lá do. Eu não sou dessa geração. Não, você não assistiu Game of Thrones? Tá perdendo, Jamil. Mas, caramba, esqueci do nome do. Estou esperando meus filhos assistirem. Eu tô com medo de estar confundido com o Senhor dos Anéis. Mas, enfim, o lugar ali, né, onde se passa, é claramente um mapa da Grã-Bretanha, né? E onde você tem ali o muro de gelo, né, a barreira, ali, ó, quando estiver pertinho ali da barreira de gelo, que pro lado de lá é o frio, ou seja, a Escócia, Newcastle fica ali, ó, é a última cidade ali antes do muro. É lá no norte, lá para cima na Inglaterra, e é um clube muito tradicional, com muita torcida, fundado por operários, por pessoas de baixa e média renda. Essa é a história do Newcastle. O Newcastle, ele foi campeão, eu tenho até a listinha aqui, ele foi campeão inglês 4 vezes. Em 1905, 7, 9 e 27. A última vez que o Newcastle foi campeão inglês vai fazer 100 anos, daqui a pouquinho, 1927. Foi campeão da FA Cup 6 vezes, pela última vez em 1955, da Copa da Inglaterra. E foi campeão do que era a Copa da UEFA, né? A Copa das Feiras, em 1969. O Newcastle, nos anos 90, no começo da Premier League, chegou a ser 2 vezes vice-campeão da Premier League, quando tinha o Alan Shearer e tal. Então você tem uma imagem de que o Newcastle é um clube. Eu sempre ouvi isso dos meus amigos ingleses e escoceses, Jamil. Pô, o Newcastle tem tanto dinheiro quanto o Manchester United, o Liverpool, o Arsenal e tal, mas não consegue investir direito. O Newcastle não investe direito, mas tem tanta grana quanto, tem muita torcida, tem 50 mil pessoas por jogo, etc e tal. Olha, pode até ter sido verdade nos anos 90. Hoje não é mais verdade. Não. Hoje o orçamento do Newcastle é muito menor do que esses outros. E o lugar do Newcastle é mesmo meio de tabela. Nesse momento está tentando fugir do rebaixamento. Está na zona de rebaixamento da Premier League. Isso indica que possivelmente em janeiro agora já vai ser feito algum tipo de investimento para pelo menos o clube escapar desse rebaixamento. Porque aí, quer dizer, por mais que os árabes sauditas pensem em longo prazo, não seria uma boa começar já caindo para a segunda divisão, né? Mas então, possivelmente em janeiro, eles já vão dar uma atacada no mercado. Nomes que são falados. Na imprensa inglesa se fala do Van Beek, do Lingard, do Martial, do Bailly. Todos os jogadores do Manchester United que estão meio que encostados lá, perderam espaço. O blog do Rafael Reis, nosso colega do All Sport, citou, fazendo um catado ali de especulações por vários meios de imprensa e tal, citou alguns nomes ali. O Navas
goleiro do PSG, que vai esquentar banco do Donnarumma, o Van der Beek, de fato, né, que foi do Ajax para o United e que nunca emplacou. Que mais aqui? Mas é toda especulação, né? Mas são nomes que aparecem. O Felipe Coutinho, que está lá encostado no Barcelona, o Lacazette, do Arsenal. Agora, muito interessante que o Rafael Reis traz, Jamil, para a gente encerrar, uma informação de que a Arábia Saudita também tem como plano comprar outros clubes, não só o Newcastle, porque esse dinheiro aí, esses 500 milhões de euros para comprar o Newcastle, é tipo um chaveiro, né? É tipo o meu óculos de R$29 que eu comprei na banca aqui, agora que eu tenho que usar óculos. Capinha de celular, capinha de celular. Capinha de celular, sabe? Comprar o Newcastle aqui, uma lapiseira lá, porque né, a Arábia Saudita tem muito mais dinheiro do que o Qatar e os Emirados Árabes, que já tem dinheiro, né, Jamil? Nem se compara. Então, eles talvez estivessem na mira a Inter de Milão, o Olympique de Marselha e um clube brasileiro. Isso. Talvez seja portuguesa. Aí eu vou lá com plaquinha. Não ao dinheiro sujo da Arábia Saudita. Eu vou assim. Né? A hora que a gente se coloca na pele do torcedor, é difícil o cara ficar bravo com uma injeção de dinheiro dessa no seu clube, né, Jamil? O Newcastle não ganha o campeonato inglês há quase 100 anos. Por isso que é tão atrativo o futebol para esses investidores, porque eles sabem que não é uma entrada normal, é uma entrada no coração, né? Não é uma entrada que vai ser contestada, né? Não, é uma entrada, não, mas eu prometo o título. Opa! Né? Não, eu prometo voltar aos tempos de glória. Opa! Né? Então, contanto que a violação de direitos humanos não aconteça aqui, será que eu estou disposto a fechar os olhos? Então, tem tudo isso, eu concordo. Agora, sim, a diferença entre a Arábia Saudita e o Catar, meu caro, não é uma... É tipo a minha para você, assim. Não estou sabendo. Não, olha, eu vou te contar. Teve uma época que eu cobria muito a reunião dos bancos centrais e tinha uma relação até bastante boa com o presidente, na época, o presidente do Banco Central da Arábia Saudita. Você imagina o presidente do Banco Central da Arábia Saudita, meu cara. É assim, né? Não é um funcionário público, tá? Não é os presidentes do Banco Central no Brasil ou alguém político, etc. Não. É, obviamente, parte da família real. E eu lembro que quando começou essa história do Catar, né, o Catar se movimentando, procurando espaço, não sei o que e tal, ele falava assim, ó, com um sopro eu derrubo o Catar, ele falava. Caiu. Então, eu acredito, meu caro, e eu acredito que né, tenha isso. E é por quê? Porque, de fato, tem uma diferença gigantesca, né, na quantidade de dinheiro que tem esses dois países. Se eles forem mergulhar no futebol nesse sentido, eu acho que nós podemos, sim, imaginar mais de um clube sendo comprado por eles. Sim. E aí é questão de saber quem serão, quais serão as escolhas, né? Vamos ver. A Inter de Milão está à venda, né? Porque os chineses, aliás, todos os chineses que entraram no futebol não rolou muito, né? Que nem esse dinheiro do petróleo lá do Oriente Médio. A Amanda Staveley é a britânica, mulher de negócios, a empresária britânica com ligações com o Oriente Médio, que vai ser o rosto dessa compra e desse novo Newcastle, né? Não vai ser um rosto com turbante, né? Não vai ser como é que chama? O príncipe lá, o herdeiro? Mohammed bin Salman. Bin Salman. Vou fazer um Salman para almoço hoje. Eu duvido que ele vá até mesmo na inauguração, meu cara. Não vai nem aparecer, né? Eles vão ficar ali só jogar nos bastidores. Essa Amanda Staveley é a empresária britânica que vai ser o rosto dessa compra. Você já esteve em Newcastle, Jamil? Não, eu passei na estrada indo para a Escócia, meu cara, mas não entrei na cidade. É uma pena. Eu também. Agora eu vou abrir uma loja de comida árabe lá, vamos ver se pega. Isso já deve ter, né? Já deve ter. Uma loja de esfirra. Não confunda. Tudo esfirra. O que você acha? Não confunda, por favor, o kebab com comida árabe, hein? Não. Olha lá, hein? Eu falei hummus, quibe e esfirra. É isso que eu vou fazer.
Entendeu? Eu vou ali do lado do estádio do Newcastle. Acho que tenho chance de né, ter uma transferência de renda dos sauditas. Mas eu acho que a concorrência é boa lá, nessas alturas já do campeonato. Não sei se precisa comprar o Newcastle para já ter esse tipo de iguaria por ali. Newcastle fica no Rio Tyne, né? Eu estava dando isso, Newcastle. Então, dessa vez, não poderíamos dar grandes dicas de turismo para vocês que acompanham o podcast Futebol Sem Fronteiras. Mas eu vejo aqui, tem um site aqui com 14 atrações turísticas em Newcastle. É bastante, hein? Eu imagino que deva dar para fazer tudo no mesmo dia, porque tem aqui as pontes, as históricas pontes sobre o Rio Tyne. Número 2, atravesse uma das pontes, a Millennium Bridge. Número 3, as pontes por outro ângulo. Tem bastante. Volte do outro lado para a primeira ponte. Olha, tem aqui, é uma cidade industrial, é uma cidade que fez parte do desenvolvimento da Inglaterra, da Grã-Bretanha, mas em especial da Inglaterra, como uma área industrial extremamente importante. No século XX, no final do século XIX, século XX, ela foi extremamente importante para a economia inglesa, sim. Não, tem aqui Art Gallery, né, a Galeria de Artes, o museu, o Great North Museum, Hancock, um museu de História Natural, tem a Catedral, tem, obviamente, o Castle, né, se é new, imagino que devem ter, em algum momento, o castelo devia ser novo. E deve ser uma cidade certamente bonita, lindinha, arrumadinha, mas onde com certeza chove muito, né, Jamil? Jamil, a gente vai ficar por aqui. Na semana que vem, gente, no final de semana, não o fim de semana agora de 17, 18 de outubro, mas no outro, no fim de semana de 24 e 25 de outubro, tem todos os clássicos que vocês podem imaginar. Barcelona e Real Madrid, Liverpool e Manchester United, PSV e Ajax, Olympique de Marseille e PSG. Todos os. A gente vai escolher um deles para falar com vocês. Eu tenho um pressentimento que está na hora da gente falar alguma coisinha de Barcelona e Real Madrid. A gente vai ver o que vai acontecer na Champions League também, né, Jamil? Na semana que vem. E aí, no final de semana que vem, a gente fala mais sobre futebol, sobre alguma das rivalidades históricas do futebol europeu. Obrigado, meu amigo, por destilar teu conhecimento mais uma vez por aqui. Meu caro, eu que agradeço e vamos seguir aqui porque futebol é sem fronteira, mas pelo menos a gente precisa contar essas histórias, porque, como você disse, isso é fundamental. Sim, não há soluções fáceis, mas pelo menos as explicações e as histórias precisam ser colocadas para que depois a gente tome uma decisão. Mas a história a gente precisa contar, senão não tem decisão a ser tomada. A história precisa ser contada e ninguém vai barrar essa compra do Newcastle. Certamente eu e o Jamil não barraremos. Duvido que lá na Inglaterra eles barrem. Mas quanto mais a gente fala, conta e expõe, mais algumas coisas, pelo menos, são modificadas. E se algumas coisas são modificadas, é melhor do que nada ser modificado. Na semana que vem, a gente volta com mais podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.